E o ouro rompeu de vez a barreira de US$ 4.000 e confirma o que a gente vinha antecipando aqui. O novo ciclo de alta começou e o mais interessante é que a prata começa a reagir junto, o que sempre marca as fases mais explosivas desses movimentos. Bom, venho alertando aqui na comunidade Liga Lion há algum tempo sobre esse momento do ouro. Venho falando que esta correção ela era normal dentro de uma tendência de alta. Vamos viver fases de baixa, é normal, né? O ouro vem subindo aí desde 2023, mais do que dobrou de valor, né? Saindo de US$ 2.000 para US$ 4.400. E recentemente tivemos um grande rally de alta, né? Onde o ouro saiu ali de 3.500 até esses 4.400, que foi o topo quando eu estou gravando aqui, né? E agora estamos voltando aí com ouro muito próximo no dia que eu estou gravando a US$ 4.200, uma retomada aí depois de 2 semanas, né? Melhor, 3 semanas com ouro ali em correção. E vamos lembrar aqui que durante essa correção muita gente decretou o fim da alta do ouro. Muita gente encerrou participação, ficou com medo. Muitos investidores do mercado também começaram a decretar o fim desta bolha, né? E eu vinha falando para você que esse movimento do ouro passa muito longe de ser uma bolha. Bolha, ela tem movimentos muito característicos e não é o que está acontecendo aqui no ouro. Engraçado que eu vi o Peter Schiff comentar no podcast dele, ou foi numa entrevista, ele teve um evento recente em New Orleans, nos Estados Unidos, um evento da comunidade do ouro, e tinha muito poucos investidores lá, um pouco mais do que tinha no ano anterior, né? Mas não foi um grande evento, que normalmente configura uma bolha, né? Quando estamos vivendo uma fase de bolha, esses eventos eles tendem a ser muito grandes, enormes, né? E a participação ela cresce exponencialmente, e não é isso que está acontecendo. Não são os grandes fundos de Wall Street que estão comprando ouro. Eu venho alertando a você aqui que são os bancos centrais os grandes compradores de ouro hoje. Se fosse pelo mercado de varejo, pelo mercado institucional americano, a gente não veria um movimento assim. É claro que hoje existe uma adesão do institucional, existe já fundos de Wall Street comprando, se rendendo ao movimento do ouro, né, buscando esta proteção, com medo aí da política monetária americana, com medo também do déficit americano, e então tem investidores inteligentes, né, o famoso smart money, que está buscando realmente proteção e principalmente rentabilidade nesse momento, mas há aqueles que ainda preferem especular em ativos que já subiram demais, que estão extremamente caros, né? Como eu venho alertando para você aqui, como o setor de inteligência artificial, por exemplo, criptomoedas e por aí vai, né? Ativos que estão super especulativos, alguns desses ativos, e que estão com um valuation muito alto e muito perto de uma correção mais forte. O ouro não está vivendo esse momento de bolha, o ouro corrigiu, vai voltar a subir, e se o ouro romper essa máxima histórica, até onde vai essa alta? Essa é a grande pergunta. E aí eu estava estudando aqui o ciclo do ouro, vamos dar uma olhada juntos aqui para a gente tentar entender quando pode parar esse ciclo, né? Olhando o gráfico aqui, o ouro tem um ciclo bem interessante, né? A gente está vendo aqui o gráfico spot do ouro. O ouro ele tem ele faz uma parada aqui de algumas semanas, um gráfico semanal, para depois criar um novo ciclo de alta, né? E a gente percebe que a última grande acumulação foi aqui entre abril, né, depois do Liberation Day, até mais ou menos o mês de setembro, quando começou essa grande corrida de alta aqui. E parece que o ouro está fazendo de novo um pivôzinho aqui para voltar a crescer. E esse rompimento, se romper os 4.400 nessa toada aqui e renovar o recorde histórico, a gente pode ter uma nova perna como essa aqui de alta, que a gente viu aqui o ouro sair de 2.600 até 3.500, então são 900 pontos de valorização. Também teve essa última de 3.300 a 4.386, que foi 1.000 pontos de valorização. Então, muito provavelmente, esse novo ciclo de alta pode levar o ouro, seguindo esses últimos movimentos aqui, até US$ 5.400.
realmente vai ser um movimento muito forte e explosivo. E é claro que eu não acredito que vai parar por aí, né? Eu acho que essa tendência de alta do ouro ela está apenas começando, mas esse primeiro ciclo aí, esse novo ciclo dentro de uma tendência de alta deve puxar esse movimento. A gente está vendo aqui o ouro 4.201 no momento que eu estou gravando aqui. E se fechar a semana acima de 4.253, já faz o maior fechamento semanal. Então, só precisa fechar acima de 253 para ser o maior fechamento. Quando chegou a 380 dólares, né, o ouro não fechou ali, né? Ele bateu ali no intraday, mas recuou. Então, é importante que o ouro mantenha essa alta que estamos vendo e que o ouro se mantenha acima de 4.250 dólares nesta semana para continuar o movimento. É importante a gente lembrar para quem está vendo esse corte do YouTube, você está recebendo esse conteúdo na semana seguinte do Lioncast, né? Se você quer estar comigo aqui em tempo real, você precisa estar na comunidade Liga Lion, você está vendo o QR Code aí na tela para receber em tempo real. Então você pode estar vendo o preço bem diferente, pode ser até que o ouro já rompeu essa barreira de 4.400 e esteja andando. E essa é a tendência. Acredito até que quando chegar no YouTube, esse movimento já tenha acontecido. É por isso que é importante estar aqui na Liga Lion, né? Para você estar atualizado e recebendo esse conteúdo diariamente. E eu alertei aqui na comunidade que esse pivôzinho de alta do ouro estava acontecendo, né? Quando o ouro rompeu ali os 4.050 dólares, e eu afirmei aqui para você: olha, é para comprar agora, porque acabou a correção do ouro e vai voltar a subir. E quem me ouviu aqui na Liga Lion já está ganhando dinheiro. É claro que com os assinantes premium aqui também, né? Quem está replicando a minha carteira, a gente fez toda essa movimentação aí para modificar a carteira e agora aproveitar esse novo ciclo, né? Tem ações aí ligadas ao ouro que ainda estão muito baratas, que recebem uma atenção minha nesse momento, algumas que eu ainda tenho em carteira que tem um ano maravilhoso, mas que eu começo a diminuir um pouco a exposição, a gente vai ajustando a carteira e, claro, a gente precisa estar atento também ao movimento da prata, porque a prata, no momento que eu estou gravando aqui, está muito próximo de romper o topo histórico, né? Olhando aqui o futuro da prata, a prata já quase bateu aqui na máxima. Esse deve ser o contrato de dezembro, que foi de 53,75 e talvez amanhã já rompa esse movimento. Essa semana a gente pode ver a prata. Olha a volatilidade que a prata tem, né? A prata, depois que bateu os 53 dólares, ela chegou a fazer fundo em 45. Foi um recuo muito forte. Por que os recuos acontecem mais forte na prata? Como eu alerto aqui a você, ao contrário do ouro que os bancos centrais compram, a prata quem compra é o varejo, é o mercado americano. E aí sim a gente pode fazer um alerta de uma pequena bolha, não que seja uma bolha, né, mas um pequeno movimento ali de correção, porque muita gente acaba se alavancando nesse movimento, né? Quando o ouro rompeu os 50 dólares, muitos investidores, muitos players entraram extremamente alavancados, e aí vem essa correção, que sacode, né? E acaba limpando muita gente que entrou ali com a mão muito pesada no movimento de rompimento e acabou sendo estopado, né? Quem comprou o movimento acima de 50 dólares aí para pegar o rompimento, de repente colocou o stop abaixo de 50 dólares, que seria um excelente suporte, acabou sendo pego porque o metal foi até 45. E se o metal caiu assim, imagina as mineradoras de prata, a minha posição também recuou bem, eu tive que me defender ali desse movimento também, devido à grande volatilidade, mas voltei a comprar prata esta semana para aproveitar esse grande rally. Acredito que a prata tende, neste novo ciclo, a liderar o movimento. Tá? Eu acredito que a prata vai romper esse topo histórico primeiro, como já está muito perto de acontecer, e vai acelerar na frente. E isso é um sinal realmente importante, porque normalmente, quando o ciclo começa a ganhar força, a prata passa a liderar. Eu já alertei você aqui na Liga Lion. Primeiro sobe o ouro, a prata ela fica estagnada, porque o mercado ele demora a reconhecer
o rally de alta do ouro. Quando o mercado começa a aceitar que o rally de ouro está acontecendo, começa a aceitar que o ouro não vai cair, aí começa o mercado a se voltar para a prata e a prata começa a acelerar e tem que recuperar terreno perdido, né? E acabam tendo rentabilidade muito maior do que o ouro. Foi assim historicamente na década de 70, por exemplo, quando o ouro subiu 4 anos e a prata ficou ali de lado, exatamente como está acontecendo agora, né? O ouro vem subindo já há alguns anos e a prata praticamente de lado, sem sair do lugar. E em poucos meses, a gente viu a prata praticamente dobrar de valor e essa tendência ela está apenas começando. Esse foi o primeiro ciclo da prata, ao contrário do ouro, né, que já teve outros momentos de correção. Desde que esse rally de alta começou, a prata tem o seu primeiro grande correção agora. É por isso que eu digo a você aqui na Liga Lion que a sua exposição de prata deve corresponder a um montante pequeno da sua carteira. A prata tende a valorizar muito mais, né? Então, realmente, a gente pensa, cara, se vai valorizar muito mais, eu vou colocar todo o meu dinheiro na prata. Mas quando tem esses movimentos, essas correções fortes, aí uma queda de 20, 30% em 2 semanas, fica difícil quando você está muito exposto, né? Você não consegue segurar uma posição dessa. É por isso que muita gente acabou sendo estopada nesse movimento. Então, é interessante você entrar com um pouco, né, com uma porção pequena, e a partir do momento que você vai ganhando gordura, você pode ir aumentando a sua exposição. É assim que eu costumo fazer aqui com os assinantes que replicam a minha carteira. Nessa queda do ouro, por exemplo, eu devolvi boa parte do lucro que eu fiz, mas eu já vinha aumentando essa exposição e saí no lucro ainda, e voltei para ela para recuperar o lucro com o mesmo tamanho que eu estava antes, né? Então, eu recomprei as posições mais lá embaixo, mais baratas, agora com a expectativa que o movimento pode acelerar ainda mais, claro, sempre pensando aí também no manejo de risco caso eu esteja errado, né? A gente revê essa posição no dia a dia. Mas é uma posição que eu acredito muitíssimo, tanto a prata como o ouro deve continuar essa grande performance, esse ciclo de alta, ele parece estar apenas começando. E é importante a gente comentar aqui que o ouro e a prata começaram esse movimento de alta logo após a divulgação do acerto entre os democratas e republicanos, o fim da paralisação do governo americano. Isso foi o gatilho para que esse movimento começasse de fato a acelerar, né? O pivô de alta já havia acontecido, eu já havia alertado você aqui que o ouro havia deixado fundo, mas a confirmação mesmo deste pivô, desse movimento de alta, desse início de ciclo, ele veio após essa divulgação e mostra o quanto os investidores estão preocupados com o tamanho do déficit dos Estados Unidos. Esses acordos eles tendem a aumentar o endividamento americano ainda mais. A gente vai ter, certamente, também a divulgação aí agora dos dados econômicos que foram paralisados aí durante essas semanas que a gente ficou sem nenhuma notificação, e vamos ter, de fato, a real leitura do que está acontecendo na economia americana. Vamos ter, de novo, a divulgação dos dados de emprego, dados importantes de produção do país, né, a balança comercial, para a gente entender como anda a saúde da economia americana. E quando os investidores perceberem que não vai bem, que o mercado de trabalho ele está desaquecido, quando perceber que a inflação continua correndo na direção contrária, né, e que a gente vê essa retração da economia, essa recessão americana que eu venho alertando a você aqui, que já está acontecendo desde o governo Biden, né? Lá dos 2 últimos anos do Biden, a gente já tem indicadores que a economia americana já estava em recessão. Agora a gente vai ter cada vez mais certeza quando esses dados começarem a divulgar, né? É a única forma que o Banco Central vai ter de tentar controlar ou tentar estimular esse cenário econômico, como eu já falei aqui, é voltando a imprimir moeda e continuar com o ciclo de corte de juros. Mas, ao continuar com o corte de juros, ele vai deixar a inflação correr frouxa e o ouro tende a subir ainda mais. É por isso que eu venho alertando a você aqui que esse ciclo está apenas começando e o ouro está subindo frente às divisas do mundo inteiro, e principalmente a moeda que é a reserva global, que é o dólar americano. E isso é um sinal de alerta. Quando o ouro passa a subir da forma que está subindo assim, é um claro sinal de que
algo está podre no mercado. Há um claro sinal que estamos muito perto de uma crise financeira, por exemplo. Algo virá pela frente e a gente vai ter essa resposta muito em breve. Pode ser que demore ainda alguns meses, mas a alta do ouro, da forma que está acontecendo, costuma preceder crises financeiras. Foi assim nas últimas crises. O ouro sobe na frente e aí a gente tem a leitura depois, por que esse movimento acontecia, né? Por que o smart money, esse dinheiro que tem mais acesso à informação, os bancos centrais e investidores inteligentes estão buscando essa proteção antes, né? Enquanto o mercado continua vivendo a fantasia, especulando em ativos caros, né? Com promessas vazias, achando que o ciclo nunca vai mudar. E quando o ciclo muda, muita gente acaba perdendo dinheiro. O mercado está percebendo agora o que a gente já vinha dizendo há meses. O bull market do ouro e da prata só está começando. E ninguém está preparado para o tamanho dessa pernada de alta. Quer saber mais sobre o ouro, sobre a prata diariamente? Vem para a Liga Lion, faz a sua assinatura no link aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aqui na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo, é importante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, você também ajuda esse canal. E se não está inscrito, meu amigo, se inscreve no canal aí, acionando também o sininho da notificação para receber quando os novos vídeos forem ao ar. Até a próxima! Tchau!